Bem, olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá? Hoje a gente vai entrar numa nova sequência didática, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre sistema de jogo, tá? Eu vou tentar ilustrar, na verdade, quando a gente fala em sistema, principalmente no vôlei, na verdade qualquer modalidade, não puxando sardinha do voleibol, mas a parte de sistema, quando a gente trabalha na escola, é um pouquinho complicado de ensinar. Na verdade, quando você trabalha com os atletas, você impõe os sistemas e muitas vezes não se sabe o porquê daquele sistema, mas você tenta trabalhar normalmente os sistemas que mais vigoram no vôlei para equipes de alto nível. Assim. Então a gente faz uma imitação e uma adaptação do que as equipes de alto nível fazem. Tá certo? Então, falando um pouquinho de sistema de jogo. Vou ilustrar da seguinte maneira. Então, acho que todo mundo aqui vê o campo, dá uma olhada no campo de futebol lá em cima, tá certo? Todo mundo aqui, acho que já assistiu um jogo de futebol, tá, na televisão, nem que seja uma Copa do Mundo, escutou, sei lá, um comentarista falar lá, a equipe está jogando no 4-4-2, tá 3-5-1, tá certo? Então, alguns palavreados que a gente vai entender um pouquinho, que é o quê? São as linhas dos jogadores. Então, são lá, 4 jogadores enfileirados perto da defesa do seu gol ali, 4 jogadores no meio do campo e 2 jogadores no ataque. Quando a gente vê na televisão, é mais difícil você conseguir visualizar essas linhas, porque a televisão ela tem com o zoom, né, das câmeras, ela tem um foco mais restrito nos jogadores que estão com a bola. Dificilmente ela apresenta um jogo num campo mais aberto. Quando você tem a oportunidade de acompanhar um jogo ao vivo, não sei se alguém teve já a oportunidade de acompanhar o jogo ao vivo, você consegue ver exatamente essas linhas na formação das equipes, tá certo? Acho que todo mundo também, vou falar, já passou lá pelo basquete, vou dar o exemplo do basquete. Sei lá, a professora lá, o professor falou, marcação 2-1-2. Então, a forma com que os atletas vão se posicionar próximo à sua cesta, na verdade no garrafão, tentando impedir que a outra equipe adentre ao garrafão. Então, 2 mais na ponta, 1 mais no centro e 2 mais próximo à rede. Tá? Lá no handball também tem os chamados 6-0, 5-1, 4-2, que vocês vão ver algumas semelhanças com o vôlei também. Então, o sistema de defesa. Então, 6-0, todas as atletas próximos à área de gol, tá certo? Então, todo mundo, ninguém vai avançar. Então, 5-1, você trabalha com 5 próximas à linha e avança 1. Então, quando a gente fala em sistema de jogo, tem a ver com essas nomenclaturas. Então, de uma forma geral, o sistema de jogo ele vem o quê? O sistema de jogo ele vem a ser a forma organizada das atletas em quadro. Então, essa é a única definição que eu quero de vocês sobre o sistema de jogo. Então, o que é sistema de jogo? É a forma com que eu organizo os meus atletas, as minhas atletas em quadro. Tá certo? A gente vai lá para o vôlei. Então a gente tem N situações, tá certo? Um monte de coisa, o vôlei um baralhado danado, tá certo? E no vôlei a gente vai falar, né? A gente tem 3 sistemas, tá certo? A gente vai falar de 3 sistemas. São eles: o sistema de ataque, tá certo? Um sistema para recepção e um sistema para defesa. Então a gente trabalha com a ideia de sistemas em cada uma das fases de jogo. Lembrando que o sistema de ataque, que é o que primeiro a gente vai ver, não é o sistema quando a equipe está atacando a outra. Eu já vou falar para vocês. Antes disso, a gente vai ver um pouquinho, só relembrar um pouquinho com relação às posições e rodízio do voleibol. Lembrando que o voleibol, as posições é marcado no sentido anti-horário, então começa lá no fundo, do lado direito da quadra, é marcado pela posição 1, tá? Eu vou acompanhar ali nos numerozinhos vermelhos. Então, número 1, à direita no fundo, número 2, à direita da rede, número 3, no centro da rede, número 4, à esquerda da rede, número 5, à esquerda no fundo, e número 6, no centro no fundo. Só lembrando que e o rodízio, quando se faz o rodízio, você faz o rodízio no sentido horário. Então, marca-se as posições no sentido anti-horário e roda-se no sentido horário, tá certo? Então, quem está na 1 vai para 6, dá 6 para 5, dá 5 para 4, dá 4 para 3, dá 3 para 2, dá 2 para 1, e assim continua. Então, de acordo com aquela setinha lá. O que é importante quando a gente vai falar sobre sistema de jogo é entender um pouquinho que, quando a gente começa a iniciar
o pessoal no vôlei, a gente faz essas marcações fiéis da quadra para as crianças entenderem, para as alunas entenderem quais são as posições. Mas o que a gente tem que entender no vôlei, para entender sistemas, é que as posições não estão na quadra, e sim as posições estão nos jogadores. Entendendo que não é a quadra fixa, a direita no fundo, que é a posição 1, mas sim o jogador que está na posição 1, tá certo? É ele a posição 1, eu posso mexer e montar isso de qualquer maneira. Então, se eu quiser trazer os 6 atletas bem para o canto esquerdo lá no fundo da quadra, só que eu deixar essa relação deles, o 2 na frente do 1, o 6 na frente do o 3 na frente do 6 e o 4 na frente do 5, eu posso mexer da maneira que for, desde que esta relação eu mantenha. Quando eu trabalho esta relação do vôlei, a gente dá o nome de correspondência. Correspondência, para mim, tanto para explicar, é mais fácil ensinar vocês a rodarem o 5-1, que é um sistema de ataque do vôlei mais complexo, é mais tranquilo. Eu fazer vocês entenderem como se roda, não o porquê, mas como se roda o 5-1, do que eu explicar a correspondência. Como eu já falei lá atrás, tem árbitro em jogos escolares ali que não entende. Então, o que é a correspondência? Quando eu entendo que a posição não está na quadra e sim no jogador, eu entendo que a relação dele com outros atletas se dá a correspondência. Se eu mantenho essa correspondência, eu consigo modificar esta forma de jogar, esta forma de posicionamento da maneira que eu quiser. Então, eu tenho ali aquelas que eu pintei em cima, número em claro. Então, número 1. O que é a correspondência dele? O número 1 ele tem que estar a todo tempo, ele tem que estar mais longe da linha central do que o jogador 2, e ele tem que estar mais perto da linha lateral direita do que o jogador da posição 6. A única correspondência dele é o jogador 2 e é o jogador 6. Ele não tem nada a ver com o jogador 3, não tem nada a ver com o jogador 4, nem com o jogador 5. E assim, todas as posições. Exemplo, o 6. O 6 ele tem que estar mais longe da linha central do que o jogador 3. Ele tem que estar mais longe da linha lateral esquerda do que o jogador 5. E mais longe da linha lateral direita do que o jogador 1. Ele não tem nenhuma relação com o jogador 2 e nenhuma relação com o jogador 4. Isso a gente entende como correspondência. Então, se vocês quiserem, procura lá no Google, correspondência no voleibol, vai ter alguns textos, eu não vou entrar mais a fundo nisso, porque senão eu vou ficar aqui gravando 5, 6, 7, 8 vídeos e vai ser complicado de entender. O legal na prática é que você mostra, você consegue colocar em situações que fica mais fácil de entender, tá certo? Quando eu entendo essas correspondências, eu consigo fazer o quê? Consigo transformar um sistema básicozinho ali, tá? Que é aquele tipo uma flechinha que a maioria conhece no voleibol, num sistema mais complexo, tá certo? Consigo misturar tudo ali, tá? Mantendo esta relação de posições. Se eu consigo manter, eu posso fazer o que eu quiser. Por que eu tenho essa ideia de correspondência e eu mudo o sistema no vôlei? Para tentar priorizar algumas posições, tá certo? Agora a gente vai entrar um pouquinho no sistema de ataque. Então a primeira divisão lá que a gente viu foi com relação ao sistema de ataque. Sistema de ataque, de uma forma geral, é a relação que você tem entre o número de atacantes e o número de levantadores. O primeiro sistema no voleibol é o sistema 6-0, ou 0-6, tá? Ou 6-6. Então, algumas nomenclaturas você vai achar. Eu vou colocar para vocês como sistema 6-0. Sempre quando a gente for falar de sistema, na quadra esquerda está as posições e na quadra direita, tá? Como eu vou mostrar para vocês esse sistema. Então, qual que é a ideia do sistema 6-0? O sistema 6-0 ele não tem especialidade nenhuma. Então, é o primeiro sistema quando se vai começar com uma equipe de voleibol. Então, você não tem especialista. Então, chegou uma galera para treinar. Tá? Então, você não sabe as características de cada um, você não sabe como vão se desenvolver nos fundamentos, etc. E tal. Então, você trabalha com o sistema 6-0. A ideia do sistema 6-0 é o quê? Todo mundo que passar pela posição 3, ele vai ser o levantador momentâneo. Ele saiu da posição 3, ele não é mais o levantador. Quem é o levantador? O próximo a ir para a posição 3. Então, a posição 3 é lá no centro da rede. Então, a quadra esquerda está aí para vocês entenderem as posições. Neste rodízio, nesse posicionamento, quem é o levantador?
O jogador da posição 7. Tá? O jogador da posição 7 é o levantador. A partir do momento que se faz um rodízio, beleza, rodou. O jogador 7 já deixa de ser o levantador, e quem é o levantador é o jogador da posição 13. Então, no sistema 6-0, o levantador ele fica fixo numa posição só. Não que o atleta fica fixo. A função levantador fica fixo na posição. Qual posição? Na posição 3. Então, todo mundo, em qualquer rodízio, tá? Dependendo. Então, o 13 nesse momento, no próximo rodízio vai ser o 8, aí rodou mais um. Então, todos vão ter a chance de passar pelo levantamento. Tá certo? Então, o sistema 6-0 é o sistema sem especialidade alguma. Vai para um outro sistema chamado 3-3, o que eu começo a fazer? Beleza, já chegaram, eu já fiz um monte de 6-0, já comecei a identificar as minhas atletas e eu já consigo identificar quais são as possíveis especialistas quanto ao levantamento. Tá? Eu já consigo identificar. Então, o que eu faço? Nesse sistema 3-3, é o menos utilizado, dificilmente você vai ver uma equipe com 3 levantadoras. Tá certo? Eu trabalho com 3 levantadores, sempre nas posições alternadas. Levantadora, não levantadora. Levantadora, não levantadora, e assim por diante. Tá certo? O levantador, sempre que possível, ele vai se posicionar na posição 3. Aí sim. Então, nesse sentido, como eu já começo a especializar, eu já tenho alguma especialidade quanto ao levantamento, quando eu fizer o rodízio, a função levantadora segue com as atletas. Em todo o rodízio, em todo o jogo, as levantadoras são a jogadora 7, a 18 e a 8. O que vai acontecer é que, a partir do momento que a bola está em jogo, então, situações vai fazer com que as levantadoras tentem se trocar de posição, tá certo? Essa troca de posição é permitida após o contato, ou seja, após a bola entrar no rally, após a bola entrar em jogo, contato do saque, essas trocas podem ser feitas. O que tem que se respeitar é que, ao final do rally, você tem que retornar à sua posição de origem, tá certo? Então, a ideia é que, com essas trocas, as levantadoras ocupem a posição 3 no momento do levantamento. Então, houve troca. O que vai acontecer, que a equipe tem que se organizar, é que existem momentos em que vai ter 2 levantadoras entre as 3 posições da rede, e vai ter momentos que vai ter uma levantadora entre as 3 posições da rede. Tá certo? Então, como é pouco utilizado, tem pouco para falar desse sistema, mas a ideia é quando o técnico ele começa a identificar características nas suas atletas e você começa a especializar de alguma maneira. Tá certo? No próximo, a gente vai falar do sistema 4-2. Esse sistema 4-2, a gente vai falar de 3 variações dele. Tá certo? O que é o sistema 4-2? Então eu já começo a ter uma especialidade maior, então eu já começo a tentar trazer, a focar mais em quem serão as levantadoras da minha equipe. Então, o que significa 4-2? Eu tenho 4 atacantes. Neste momento, no sistema 4-2, com o levantador na 3, os 4 atacantes, eles não têm especialidade ainda, eles atacam de qualquer lugar, de qualquer posição, e normalmente as posições de ataque são, como o levantador ali, ó, a posição dele, após as trocas e tal, ele vai ficar na posição 3, então os ataques são da 4 e da 2, tá certo? Então, nesse momento, eu tenho 4 atacantes, que são esses circulados em vermelho, tá certo? Não sei quem vai atacar pela ponta, quem vai atacar pela saída, quem vai atacar pelo centro. Onde tiver, seja na posição 4 ou na 2, ele vai realizar o ataque. E as levantadoras vão ser sempre a número 7 e a número 15. Lembrando que, enquanto a 7 estiver nas posições 4, 3 e 2, ela é responsável pelo levantamento. Quando ela rodar para a posição 1, a número 15 vai estar na 4. Então, na posição 4, 3 e 2, que a 15 estiver na rede, ela é responsável pelo levantamento. Tá certo? E sempre após a bola entrar em jogo, no saque, que ser colocada no rally, a levantadora vai tentar ocupar a posição 3. Tá certo? Então, quando se fizer o rodízio, a levantadora segue com a sua função. Tá certo? Nesse momento, a levantadora é a número 7. E a partir do momento que a bola for colocada em jogo, ela vai ter que fazer uma troca com a número 13 para ela ficar na posição 3 e ter 2 atacantes.
É óbvio que essas posições você facilita de alguma maneira montando aquela estrutura toda para receber, tá certo? Mas como a gente está um pouquinho longe ainda, vai ficar meio abstrato para vocês entenderem. Eu vou falar isso se a gente tiver uma oportunidade de ter aula no presencial o quanto antes, tá certo? O próximo, então, a única coisa que muda, ao invés de ser 4-2 com o levantador na 3, agora o sistema é um 4-2 com o levantador na 2. O que muda? Você tem ainda duas levantadoras, só que agora, como elas vão trabalhar sempre na posição 2, estão estando entre as posições 4, 3 e 2, ela sempre vai ter que tentar fazer uma troca para tentar estar mais na posição 2 o quanto antes, tá certo? Então, neste sistema, o que acontece? Eu já começo a especializar as minhas atacantes. Então, é um passo a mais com relação às especialidades. Então, eu tenho as minhas levantadoras, a 7 e a 15. Tá? A 7 será levantadora enquanto ela estiver nas posições 4, 3 e 2, sempre tentando se deslocar para a posição 2 para facilitar o levantamento. E a 15, mesma coisa, quando ela estiver na posição 4, 3 e 2, ela é a levantadora. Tá certo? Agora eu tenho duas atacantes de ponta, que são a 13 e a 18. Então eu especializei. O que são atacantes de ponta? As atacantes que atuam pela posição 4. Tá certo? E eu tenho duas atacantes centrais. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou conhecendo as minhas atletas, eu estou, inclusive, característica física, estrutura física, tá certo? Então, normalmente, atacantes de ponta, atacantes mais rápidos, mais ágeis, teoricamente mais habilidosos, tá? Jogadoras centrais, principalmente mais altas, tá certo? Então, mais altas para ajudar no bloqueio, um ataque mais rápido. Então, eu tenho duas atacantes centrais que são a 8 e a 10, tá certo? Então, a partir do momento que a bola entrou em jogo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar, em algum momento, se posicionar. A 7 ali teria que se posicionar na posição 2, a 10 no centro e a 13 na ponta está na posição dela. Por isso que a gente faz algumas adaptações. Quando o rodízio é feito, as funções seguem com as atletas. Elas serão levantadora será levantadora, central será central e ponteira será ponteira, independente da posição que ela está em quadra. Lembrando que ela só vai ter essa função de atacar pela 4, atacar pela 3 ou levantadora quando ela estiver nas posições da rede. Quando elas estiverem nas posições do fundo, ela vai ficar na sua posição correspondente à sua função, tá? Mas não atacando na rede. Tá certo? O outro sistema, aí a gente já faz o seguinte, é o 4-2 com infiltração. Então aí você já especializa mais ainda. Então o que vai acontecer? Então você tinha no 4-2 com levantador na 2, você tinha duas levantadoras, duas centrais e duas ponteiras. Quando eu venho para o sistema 4-2 com infiltração, o que eu faço? Eu já começo a tentar identificar uma jogadora oposta, que a gente chama jogadora de saída. Então o que vai acontecer? Você ainda tem duas levantadoras, você tem duas centrais e você tem duas ponteiras. A diferença é que a levantadora, a atuar como levantadora, vai ser sempre a levantadora que está no fundo da quadra. Então, neste momento, a levantadora é a jogadora 15. Ah, professor, mas se a levantadora é a jogadora 15, qual a função da 7, então? A partir do momento que a 7 está na rede, ela tem a função de atacante pela saída ou atacante pela posição 2. Então, a todo momento, eu vou trabalhar, minha equipe vai trabalhar com 3 atacantes na rede. Ela vai ter uma ponteira, vai ter uma central e vai ter uma oposta ou uma saída. A levantadora ela vai infiltrar, fazer o levantamento e vai voltar para o fundo da quadra. A partir do momento ocorreu o rodízio, a levantadora, nesse caso, ainda é a jogadora 15. Quando a 15 entrar na rede e a 7 vier pelo fundo, mudam-se as funções. A 15 passa a ser a jogadora oposta, sai, e a levantadora passa a ser a número 7. Tá certo? Então, o interessante é que teve uma Olimpíada. Então, normalmente as equipes de alto nível, jogam num sistema que eu vou falar mais à frente, que é o 5-1. Mas teve uma Olimpíada que uma equipe cubana jogou, ela foi campeã olímpica jogando no sistema 4-2 com infiltração, também chamado de 6-2.
que mais ou menos, então, as 6 são atacantes, mas eu tenho 2 que são especialistas em levantamento, tá certo? E o sistema mais avançado de todos, tá certo? Que é o que as seleções jogam, e hoje em dia acho que não tem mais nenhuma seleção jogando no 4-2 com infiltração, é o sistema 5-1. Então qual que é a ideia do 5-1? Então eu tenho 5 atacantes especialistas, cada um na sua posição, e um levantador apenas. Então eu tenho o levantador ali, que é o número 7, tá? A oposta é o número 15, tá certo? Não segue realmente as situações, o posicionamento em quadro. Então, se tiver alguma aluna aí que já for atleta, vai ver um pouquinho diferente disso aí, mas é só para explicar, tá certo? E quando ocorre o rodízio, a 7, independente de onde ela estiver, se ela está nas posições de ataque 4, 3 e 2 ou nas posições de defesa 1, 6 e 5, ela é a levantadora. O que é interessante aqui é que é o seguinte, no vôlei a gente trabalha o seguinte, quando ela está dentro da zona, quando a troca ocorre dentro da zona de ataque, entre as posições 4, 3 e 2, eu chamo de troca, somente troca. Quando isso ocorre, quando uma atleta vai da zona de defesa para a zona de ataque fazer algum movimento, no caso do levantador, ela sai da posição 1, vai na zona de ataque, faz o levantamento e volta. Eu chamo de infiltração. Eu não, né? É a comunidade do voleibol. Então, quando se dá essa inversão dentro da zona de ataque, eu chamo de troca. Quando ocorre da zona de defesa para a zona de ataque, é chamado de infiltração. Tá certo? Então, de uma forma geral, sistema de ataque é essa relação. A forma com que minha equipe vai rodar, tá certo? E com a relação, quanto de atacante por quanto de levantador que tem. Tá? As especialidades que vão aumentando à medida que você vai conhecendo a sua equipe, tá certo? Outro sistema no voleibol que a gente pode dizer é o sistema de recepção. O que é isso? É como a equipe vai se posicionar para trabalhar contra o saque adversário. Então, como a minha equipe vai se posicionar para eu poder receber um saque do adversário. Então, muito do sistema de recepção, ele se dá baseado somente no número de atletas que são responsáveis pela recepção. Então, quando eu falo numa recepção com 5, é por quê? Porque eu tenho 5 atletas responsáveis pela recepção. Tá? O sistema de recepção com 5 é o único que tem 2 nomenclaturas. Eu posso ter uma recepção chamada recepção em W, onde a figura da esquerda lá, se você os atletas, você tem a figura de um W, tá certo? Por isso que é chamada de recepção em W, tá certo? Ou uma recepção em semicírculo, onde a menina da posição 6 ali, ou o menino, nesse caso é o uniforme de menina, né? Vai afastar um pouquinho e vai fazer o quê? Vai fazer um semicírculo na quadra. Então tudo depende de como a sua equipe vai se posicionar. Então se eu tenho 5 atletas para receber, todas elas são responsáveis pela recepção, responsáveis prioritários pela recepção, eu tenho um sistema com 5. Consequentemente, eu tenho um sistema com 4, com 3 ou com 2. Então, no sistema com 4, eu tenho duas pessoas só saindo da recepção. Então, toda a recepção da quadra, toda a proteção da quadra na hora de receber um saque, ela é feita por 4 atletas. No sistema de recepção com 3, é feito por 3 atletas. E no sistema de recepção com 2, é feito com 2 atletas. O que acontece? Isso é a recepção prioritária. É óbvio que a número 10 lá na quadra da direita, ela pode ajudar num saque mais curto, mas toda a quadra é cuidada por 2 atletas. O que acontece? Com a entrada do líbero a partir de 1998, até 1998 existiam muitas situações em que a recepção se dava com 2 atletas. Com a entrada do líbero e o saque cada vez ficando mais forte, tem se observado muito menos recepção com 2. Então, normalmente, o que acontece? Quem são responsáveis pela recepção? São os 2 ponteiros, tá? As 2 ponteiras da equipe e mais o líbero. Somente é indicado uma recepção com 2 quando? Quando você sabe que a equipe não vai sacar um viagem, o saque vai vir mais lento, então um dos ponteiros é liberado e a recepção vai ser feita com o levantador, o líbero e mais o outro ponteiro. Tranquilo? Então, quando a gente falando no geral de sistema de recepção, é a relação que eu tenho do número de atletas que estarão disponíveis para fazer a recepção naquele momento. Tá ok?
E quando eu trabalho no sistema de defesa, é o quê? É como a minha equipe vai se posicionar quando uma equipe está atacando. Então lembra, sistema de recepção, como a minha equipe vai se posicionar e quantos atletas são responsáveis para receber o saque. Ou seja, esse confronto, saque, recepção. Quando eu monto uma defesa, é para trabalhar em relação ao ataque. Então a bola é ali próximo à rede. Então você está vendo o atleta de branco atacando, tá? Dois atletas normalmente é o que mais ocorre no voleibol, dois atletas tentando bloquear. Se eu tenho 6 atletas em quadra e 2 estão bloqueando, 4 vão tentar proteger a quadra. A forma com que eu distribuo esses atletas em quadra é o meu sistema de defesa, tá certo? Então, o sistema de defesa, eu vou falar 2 para vocês e ele vai ter a dependência somente desse jogador da posição 6, tá certo? Existem sistemas de defesa muito mais avançados, mas eu vou falar o básico. Então, o jogador da posição 6. Tudo depende de onde ele vai se posicionar, tá certo? Então, o jogador 6 é aquele que está circulado lá na quadrinha de desenho lá, e esse número, não dá para ver se é 16 ou se é o 10, que está circulado em azul na quadra oficial ali. Então vamos entender. Então eu tenho 2 tipos de defesa. Eu tenho a defesa com centro avançado, então eu só vou fazer a relação desse jogador da posição 6, centro avançado e centro recuado. O que é o centro avançado? Então se o jogador, na hora que tem um ataque, ele avançar para pegar uma bola mais largada atrás do bloqueio, então pode ser, quando o ataque vem da posição 2 da equipe contrária, ele avança para trás do bloqueio. Quando um ataque vem da 4 da equipe contrária, ele avança para trás do bloqueio. Ou quando o ataque vem do centro da equipe adversária, ele sempre vai atrás do bloqueio para pegar uma bola largada. Isso eu chamo de centro avançado. Por que centro avançado? Porque o centro, posição 6, está avançando em relação à recuperação de uma bola. Se o centro avançado é quando o centro avança para recuperar uma bola, o centro recuado nada mais é do que ele recua para defender uma bola. Então, quando o ataque ele é feito da posição 2, o jogador da posição 6 ele vai recuar para pegar uma bola atacada mais forte. Quando o ataque ele é feito da posição 2, ele vai recuar. Ou quando o ataque é feito da posição 3, ele vai recuar também. Só que esse recuo eu coloquei sempre na diagonal. Então, se o ataque foi na 2, ele vai avançar para 5. Vai recuar para 5. Se o ataque for na 4, ele vai recuar para 5. Se o ataque for na 2, ele vai recuar para 1. Mas esse é uma das modificações que podem se ocorrer. Eu só trouxe para vocês 2 sistemas, centro avançado e centro recuado, para vocês entenderem de onde vem essa nomenclatura. Tranquilo? Pessoal, sistemas no voleibol é isso, só o básico. Eu não quero entrar em detalhes, numa complexidade maior, quero que vocês entendam. Tenta procurar um pouquinho lá, bora se dedicar um pouco, tentar entender um pouquinho do que é a correspondência no voleibol, tá certo? E no mais, o que a gente vai trabalhar de sistemas é isso aí, beleza? Não deixem de fazer as atividades e a gente se vê o quanto antes, beleza, pessoal? Grande abraço, nos vemos. Até.